Este vídeo foi enviado por Nia22, que escreve que fez essa gravação em 2014. Ela se lembra de ter filmado esse momento, caso precisasse de provas para quem não acreditasse nela. Enquanto estava na casa da sua avó, o cachorro Coco começou a encarar o teto. Mas Coco não tinha nenhum motivo para olhar para lá, já que não havia nada no teto. Ela ficava apenas encarando, antes de se esconder embaixo da cama. Acontece que ela estava olhando para as duas fitinhas presas ao ventilador de teto, uma das quais se movia sozinha. Mas então, de repente, algo acontece que aterroriza todos os presentes. Esse é o vídeo da Nia. Assistam. Bro. Did that boy text you yet? No, look. Coco can tell something's wrong. Do you see that? Huh? The ribbon. Coco. Coco, what you doing down here? Bye, Coco. Bye, Coco. What the f... Em pânico, tanto Nia quanto sua prima pulam da cama. Achando que um terremoto estava acontecendo naquele momento, elas descem imediatamente, só para ver que nada mais no quarto estava se mexendo. Se não havia nada ao redor da cama nem embaixo dela que pudesse causar um tremor, então o que causou? Como Nia acredita, Coco havia saído de debaixo da cama porque sentiu que algo não estava certo. Como na maioria dos vídeos, envolvendo cachorros que veem coisas que não estão lá, este parece sugerir que algo inexplicável estava acontecendo. Talvez a fitinha não fosse o que estava chamando a atenção de Coco, mas sim o que a estava movendo. Será que Coco havia pressentido algo que pudesse explicar o balanço da moldura? Ou havia outra coisa em jogo? Como ela escreve, só Coco pode saber a resposta. No dia 4 de março de 2026, por volta das 23 horas, Destiny Kay está profundamente dormindo quando de repente, algo inesperado a acorda da cama. Destiny não sabia naquele momento, mas um raio havia caído na sua casa. No entanto, isso não seria a única coisa da qual ela não estava ciente, porque na mesma noite desse incidente, algo bem assustador foi registrado pela câmera. Durante o momento em que o raio atingiu sua casa, algo acontece dentro do seu quarto. Okay. So that's me in bed. There's a TV. Look in this general area. Okay, this corner of the room, and tell me if you see what I see. The lightning strikes. Look in this bottom right corner. Wait for it. There. Turn the brightness. Agora vou reproduzir o vídeo em câmera lenta para que vocês possam ver melhor, mas lembrem-se de que o som que vocês ouvem neste vídeo não é uma música de terror adicionada às imagens. O som é naturalmente o que se ouve ao reproduzi-lo a 10% da velocidade. O seguinte é o que foi capturado.
Do you see that? Tell me that doesn't look like a person sitting on the floor in my bedroom. And then they're gone. And then it's just gone. With this thing. Keep in mind. Embora Destiny não consiga descobrir exatamente o que foi capturado aqui, ela definitivamente consegue ver o contorno de um corpo. A imagem não é das mais nítidas, mas não há como negar que algo que inicialmente não estava ali aparece de repente, antes de sumir num piscar de olhos. Over here is where I capture the footage. I do not want to go over there, so I'm kind of staying over here. I haven't really sort of crossed this way. I sort of exit out the other door. Basically, I saw the flash. Ela mal sabia que isso não seria a única coisa que ela registraria na câmera, porque outra coisa foi capturada dentro da sua casa na mesma noite desse incidente. Literally half the power in this house is out. Half of the house is out. Na sua sala de estar, a câmera de segurança registrou a chegada do corpo de bombeiros à sua casa. Eles estavam lá para verificar se havia riscos de incêndio causados pelo raio, mas durante a inspeção, algo muito estranho acontece. This is all captured on like a security camera that's battery operated, and thank God we had that. Pay attention to this firefighter right here. He keeps looking over at the couch again and again, like as if someone's sitting there and there's not. And this is when it really gets weird. Segundo os bombeiros, eles juraram ter visto alguém sentado nesse sofá. Really? Yeah. Well, invited is right now. Invited is a strong word. I had to say. Part of my life. My house is sweet. No mesmo sofá, onde acharam que viram alguém sentado, isso acontece. Uma marca no encosto começa a desaparecer, quase como se alguém tivesse se levantado do sofá. Claro, é bem provável que o bombeiro simplesmente estivesse apoiado no sofá, fazendo com que o almofadão voltasse ao lugar depois que ele se afastou. Mas é aqui que as coisas começam a ficar de verdade assustadoras. Se é provável que o bombeiro tenha sido o responsável pela marca no almofadão, como se explica isso? Na mesma gravação, apenas alguns minutos antes de verificar esse painel, um bombeiro ilumina o sofá com sua lanterna e mostra isso. That's the very corner of the dark and the right wall. There you go. Oh, okay. Oh, yeah, shit. So you're wearing out. All I need are pins. Ninguém estava apoiado no sofá desta vez, nem sequer perto dele. E mesmo assim, uma marca começa a desaparecer, como se alguém tivesse se levantado de onde estava sentado. Como alguém perturbado pela luz, se afasta. Nenhum dos bombeiros notou a marca se desfazendo, e Destiny também não, até que ela revisou todas as gravações para ver se mais alguma coisa havia acontecido naquela noite. Mas enquanto passava por todos os vídeos, ela encontrou algo mais que nem havia notado de início, e é algo que vocês também podem ter deixado passar enquanto assistiam a esses clipes. Logo no começo, quando o bombeiro ficava olhando para esse sofá, como se estivesse vendo alguém sentado ali, isso acontece. I didn't even know. No, not that I mean, we've got like city black guys. Not towers, so. Situation. O que
quer que o bombeiro ficava vendo nesse sofá deve ter sido tão perturbador que ele não conseguia parar de olhar. Talvez ele estivesse tentando entender o que estava vendo, mas não adiantou, porque olhar para aquele lado só tornava tudo mais desconcertante. De repente, uma vela que estava acesa se apaga de uma vez. Depois, outra vela se apaga. As duas velas, combinadas com o fato de que ambos os bombeiros acharam ter visto alguém sentado no sofá, tornam toda essa ocorrência perturbadora. Com tudo o que aconteceu naquela noite, não é de se espantar que ela não consiga deixar de pensar que um fantasma ou alguma coisa paranormal foi capturada na câmera, mas como na maioria desses vídeos, nunca é certo o que foi registrado. Atualmente não houve nenhuma atualização sobre a situação, mas até lá, esse caso ainda não foi explicado. Como sempre, me digam o que acham. O vídeo a seguir foi gravado dentro de um vagão de metrô com poucos passageiros a bordo. A pessoa que o filmou é conhecida como Mark Ogpos e aparentemente, enquanto pegava o trem tarde da noite de volta ao seu hotel, ele viu algo que fez sua pele arrepiar. Segundo Mark, eu capturei algo que não era normal e me deu arrepios. Só para contextualizar, esse vídeo foi gravado em 2023, depois que Mark voltou de tocar em um festival naquela mesma noite. Dado que Mark é tanto músico quanto cantor, ele raramente posta algo que não seja sobre fazer músicas ou cantar no palco. Basta dar uma olhada no canal dele e você vai encontrar clipes dele tocando em casas lotadas ou improvisando com amigos. Todos os seus vídeos não têm nada a ver com nada assustador ou paranormal, ou seja, até recentemente. Depois de compartilhar inúmeros vídeos sobre música, Mark sobe algo que manteve em privado por 3 anos. Na noite de 2 de setembro de 2023, Mark estava andando de trem pela cidade de Viena com amigos e familiares que acabavam de vê-lo se apresentar em um show que havia acabado de terminar. Sem ter certeza se estava apenas vendo coisas, ele pega o celular e grava isso. Entre todos os passageiros a bordo, um se destaca mais do que os outros. Sentada sozinha e com uma aparência bastante rígida, está alguém vestida completamente de preto. Ela não se mexe e não demonstra nenhuma expressão no rosto. Como um corpo desprovido de qualquer vida, permanece imóvel encarando o vazio com um olhar morto. Claro, a probabilidade de que seja uma pessoa real vestida com roupa de luto não é baixa, mas estar vestida como uma enlutada na madrugada com uma postura rígida vai assustar qualquer um. No entanto, o que torna isso verdadeiramente perturbador é um pequeno detalhe que Mark menciona. Segundo ele, quando mostrou esse vídeo aos seus amigos que estavam sentados em frente à mulher de preto, eles disseram que não viram ninguém sentado ali naquele momento. O assento estava completamente vazio. Segundo eles se lembram, a enlutada, como Mark a chama, foi vista apenas por ele, e ainda bem, por algumas outras pessoas ao seu redor. Mas claro, o que vocês acham? Mark teria capturado uma aparição de corpo inteiro na câmera, ou ele simplesmente gravou alguém que estranhamente parecia sem vida enquanto vestia roupas de funeral? Como sempre, deixo vocês tirarem suas próprias conclusões. É tarde da noite quando duas meninas estão sozinhas em casa, tendo o que parece ser uma festa do pijama na casa de uma delas. Não se sabe qual das casas estava sediando essa pequena festa do pijama, mas seja na da menina que está gravando ou na da que aparece na câmera, é seguro dizer que elas não vão querer ter mais nenhuma festa do pijama nessa casa. Como o vídeo mostra, algo bem assustador foi capturado enquanto as duas meninas ficaram acordadas até tarde. Walking really funny. A menina que fala atrás da câmera é conhecida como Kamari e ela gravou esse vídeo há muito tempo, quando ainda estava no ensino fundamental. Já se passou mais do que alguns anos desde o momento dessa gravação, mas mesmo assim, até hoje, ela não esqueceu disso. Como Kamari escreve, eu e minha prima estávamos bagunçando e capturamos algo estranho. Esse é o vídeo dela. Dude, what the heck, man? Who are you? Hello? What was that? Did you guys see that?
Acontece rápido, mas uma figura estranha e translúcida passa por ali. A pequena Camari sabia que tinha visto algo, mas não tinha certeza do que era. Quase imediatamente depois de perguntar: "Quem é você?", uma figura aparentemente translúcida e etérea voa sobre sua cabeça. Dude, what the heck, man? Who are you? Hello? What is that? Ela passa tão rápido que não dá para distinguir sua forma. O que quer que seja isso é simplesmente esquisito, mas isso não seria a única coisa estranha gravada, porque muito mais tarde, Camari capta isso. That? Did you guys see that? Come on. Come here. Come here. Uma voz dizendo "vem cá" é ouvida no vídeo. É uma voz mal audível que soa como um sussurro e que parece estar direcionada a Camari. Embora ela não tenha ouvido naquele momento, ela estranhamente repete essas mesmas palavras momentos depois. Come here. Não se sabe de onde veio essa voz nem por que ela repetiu essas mesmas palavras, mas nada é tão desconcertante quanto o que acontece a seguir. Foi apenas momentos antes que isso foi capturado na sala de estar. Fiquem atentos. Hello from the other side. Getting really funny. Na superfície da tela da televisão, o reflexo de algo em movimento aparece do nada. Vale lembrar que Camari está sentada durante esse momento e sua prima está no outro cômodo. Se mais ninguém estava em casa, então quem era isso? E por que isso é visto, mas não o flash do celular de Camari? Como ela aponta, a tela não mostrou nenhum reflexo do flash da câmera, nem da luz do interior do cômodo atrás dela. Em resumo, nada daquela noite fez sentido. É por isso que ela compartilha esse vídeo para que alguém possa explicar o que aconteceu. Embora ainda não haja uma explicação definitiva, ela continua se perguntando exatamente o que aconteceu naquela noite. Foi durante uma excursão escolar às montanhas que o seguinte foi capturado na câmera. Vale notar que a fonte exata desse clipe é desconhecida. Parece que quem gravou esse vídeo era muito provavelmente um aluno ou um professor que estava acompanhando os estudantes nesse ônibus. Mas ao que parece, alguém ou algo mais também havia estado acompanhando o grupo ou pelo menos ficou por perto. Ao longo de todo o vídeo, ninguém nesse ônibus nota nada de estranho durante a viagem. Seja distraídos pela paisagem das montanhas pela janela do ônibus ou pela grande câmera do painel dentro do veículo, ninguém havia notado o que aparece durante essa gravação. Vejam se conseguem notar algo estranho nesse clipe. Fiquem bem atentos. À primeira vista, parece que nada incomum aparece dentro do ônibus. E na verdade, isso é verdade, porque o que foi capturado não aparece por dentro, mas sim por fora. Se não fosse pela câmera do painel ao vivo dentro desse ônibus, isso não teria sido capturado. Prestem muita atenção na televisão conectada à câmera do painel. Na
frente do ônibus, uma figura misteriosa passa por ali. Seja caminhando ou correndo, algo no seu movimento parece bastante antinatural. Ela simplesmente se arrasta pela ponte, como se estivesse mancando ou cambaleando antes de desaparecer. Mas de longe, sua aparência é o que há de mais inquietante. O que quer que seja isso não parece ter torso. O que parece ser um par de pernas em movimento é tudo o que se vê na câmera, mas o resto do corpo em lugar nenhum. Como não há muita informação sobre o vídeo, não se sabe se mais alguém havia avistado a figura, mas se tivessem, não seria exagero pensar que isso teria apavorado qualquer um. Mas como sempre, me digam o que acham.